¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy se revela el intento de golpe de Estado de Bolsonaro en Brasil con otro notable invitado, Roberto Goulart Menezes, catedrático universitario directamente desde Brasilia. Roberto Goulart Menezes, una cálida bienvenida al programa. Un placer, Jorge, hablar contigo y con toda tu audiencia. Roberto, este fin de semana el expresidente Jair Bolsonaro declaró que no tiene ningún temor de enfrentar a la justicia siempre y cuando los jueces sean imparciales, dijo, y eso a raíz de una investigación policial en donde altos funcionarios de las Fuerzas Armadas revelaron de que trató de involucrarlos en un plan, un golpe para no reconocer el gobierno que ganó Lula da Silva. Tu reacción, ¿qué es lo que está viviendo Brasil en este momento? O ex-presidente Jair Bolsonaro tiene todos os motivos para estar não só preocupado, como também para se explicar na justiça, porque Jair Bolsonaro foi diretamente implicado em todos os depoimentos praticamente prestados à Polícia Federal. Em dezembro de 2022, no último mês da presidência de Jair Bolsonaro em Brasil, Bolsonaro tinha uma golpe de Estado, né, estava armando um golpe de Estado contra a democracia em Brasil. E para isso, Bolsonaro e seus assessores mais imediatos fizeram documento onde havia duas ou três possibilidades para golpear a democracia em Brasil e, com isso, impedir que Lula da Silva assumisse e empezasse seu governo em 1º de janeiro de 2023. Então, o ministro da Corte Suprema em Brasil, Alexandre de Moraes, em viernes passado, retirou todo o sigilo do processo. E com isso, 27 depoimentos foram tornados públicos. Destes depoimentos, os dois principais, né, ou os dois que colocam Bolsonaro diretamente implicado no golpe, foi do ex-comandante do Exército em Brasil, que é Marco Antônio Freire Gomes, e Carlos Batista, que era comandante de aeronáutica em Brasil. E com isso, eles reafirmaram que Bolsonaro falou diretamente com eles acerca da possibilidade de um golpe de Estado em Brasil. E com isso, quando Bolsonaro disse que não tem nenhuma preocupação em se explicar ou em comparecer à justiça, é porque Bolsonaro ainda não foi implicado em nenhum processo diretamente em Brasil. No caso, ele não há nenhuma acusação, ou seja, formal em la justiça. Neste momento, o que está fazendo a Corte Suprema em Brasil está reunindo todas as provas, reunindo ainda num processo de investigação que certamente culminará com o indiciamento, como disse em Brasil, né, de Jair Bolsonaro, que dificilmente se conseguirá sair tranquila de la justicia si es que va a salir del tribunal. Definitivamente para una audiencia que nos ve fuera de Brasil, esto parece una gran ironía cuando Jair Bolsonaro dice que no le teme a la justicia siempre y cuando los jueces sean imparciales. Este es el mismo Bolsonaro que cuando Lula da Silva se presentó en el 2018 como candidato, le lanzaron una investigación por supuesta corrupción que resultó ser falsa y lo pusieron entre los jueces que lo juzgaban nada menos que a Sergio Moro, el menos imparcial de todos los brasileños que pueda existir. Tanto es así que cuando asumió Jair Bolsonaro el 1 de enero la presidencia, porque lo sacaron de circulación con esas acusaciones falsas a Lula, nombró como ministro de Justicia a ese juez. Y ese Jair Bolsonaro es el que ahora pretende de que haya jueces imparciales. ¿Cómo reaccionas tú ante ese discurso? O discurso de Bolsonaro é discurso de que está mudando sua versão. Por quê? No primeiro momento, Bolsonaro começou falando que
não conhecia este documento, que é um documento material, a prova de um golpe de Estado que estava, então, portanto, elaborado, hecho em Ministério de Justiça ou com outros assessores, como Felipe Martins, que foi seu assessor para assuntos internacionais. Depois, Bolsonaro, quando a Polícia Federal estuve em la casa de ex-ministro de la Justiça, que era Anderson Torres, que estava diretamente trabalhando com Bolsonaro para este intento, ou seja, de um golpe de Estado, pelo que está agora aclarando em Brasil. Bolsonaro disse que não, que recebeu este documento, legou em suas mãos por alguém que não se recorda e que este documento não tinha a menor importância. Depois, Bolsonaro foi confrontado, porque Bolsonaro também foi à Polícia Federal para hacer seu depoimento. E com isso, Bolsonaro novamente negou veementemente que não tinha nada com isso. Pero quando o ex-comandante do Exército em Brasil, Freire Gomes, afirma diretamente à Polícia Federal, por cerca de 8, 9 horas de depoimento, ele descreveu passo a passo toda a trama golpista de Bolsonaro. E como você recorda, Jorge, em 2018, o ex-comandante do Exército em Brasil, General Vilas Boas, ameaçou diretamente a Suprema Corte em Brasil de que se sacassem Lula del cárcel, o exército poderia fazer qualquer coisa. Então, era um tom intimidador e um tom ameaçador. Então, Bolsonaro tornou-se presidente apoiado diretamente por uma parte do comando do exército em Brasil, da operação Lava Jato em Brasil, ou uma operação de investigação, como você recorda, conduzida por Sérgio Moro, e que depois a Corte Suprema de Brasil considerou quase todos os seus procedimentos como ilegais. Então, Sérgio Moro, incluso neste momento, é senador em Brasil desde 2023 e agora está com seu mandato ameaçado também, porque houve abuso de poder também em sua eleição, em sua campanha. Então, neste momento, quando Bolsonaro pede que tenha imparcialidade, Bolsonaro sabe que se beneficiou dessa parcialidade da justiça brasileira, incluso por métodos ilegais aplicados por Sérgio Moro. ¿Cómo dirías tú entonces, Roberto, que es el apoyo o no, o el respaldo o no que tiene Lula da Silva hoy de las Fuerzas Armadas brasileñas? A convivência de Lula com as Forças Armadas brasileiras ainda está em construção este relacionamento. Por quê? De 2003 a 2010, Lula teve um bom relacionamento com as Forças Armadas em Brasília, porque em Brasília nós temos o Exército, a Marina e a Aeronáutica. E há também um ministro da Defesa que é um civil, não é um militar. Este que está em la lei. Pero Lula, entre 2013 e 2010, hizo muitas inversões em las Forças Armadas em Brasil e com isso as Forças Armadas em Brasil sentiram-se prestigiadas pelo presidente naquele momento. Depois, quando Dilma Rousseff empieza seu mandato em 2011, Dilma Rousseff hace uma Comissão Nacional de la Verdade. E esta Comissão Nacional estava encargada de apurar, de investigar os crimes perpetrados em Brasil, sobretudo por militares, desde 1946 hasta 1990, 1991, que de fato quando o Brasil se torna de fato novamente uma democracia. Então, a relação entre Lula, entre Dilma Rousseff e o Partido de Trabalhadores em Brasil, com militares, fica abalada, porque a Comissão Nacional de Verdade hizo um importante trabalho em Brasil
e trouxe também ao conhecimento público muitos fatos que até então a sociedade não conhecia. Então, isto também faz parte depois de uma dificuldade de relações entre parte das Forças Armadas. Então, quando vem Bolsonaro em 2019, Bolsonaro como que traz para o governo como que 9, 10 mil militares. Então, Bolsonaro empieza em Brasil a militarizar o serviço público e mais, Bolsonaro começa a politizar as Forças Armadas em Brasil. Então, quando Lula da Silva vai começar seu governo, incluso há militares de alta patente que não querem cumprimentar Lula. Então, incluso um deles, chamado Almir Garnier, que era comandante da Marinha em Brasília, que está implicado diretamente em golpe de Estado, que tramado por Bolsonaro e sua equipe, que incluso teria aderido ao golpe de Estado e disse a Bolsonaro, sim, as tropas estão prontas. Então, este almirante, Almir Garnier, desculpe, perdão, Almir Garnier, ele queria não só o apoio, teria dado apoio a Bolsonaro, como depois se antecipa e sai, deixa o governo antes do término de Bolsonaro, deixando que não queria cumprimentar Lula. Então, neste momento, que hace Lula após a tentativa de golpe de Estado em Brasil, em 8 de janeiro de 2023? Lula, então, saca o comandante do exército, né? E com isso, o exército empieza novamente um processo de despolitização. Então, neste momento, o Brasil está havendo um processo que digo que é de despolitização gradual das Forças Armadas em Brasil. Ou seja, que os comandantes respeitem a Constituição, respeitem as leis. Roberto, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Roberto Goulart Meneses directamente desde Brasilia sobre la situación en Brasil. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Roberto Goulart Meneses directamente desde Brasilia. Roberto es un catedrático en ciencias políticas desde Brasilia, nos acompaña. Estamos hablando de lo que está sucediendo en Brasil y dentro de las declaraciones que hemos escuchado en los últimos días, Roberto, Lula denuncia la amenaza de lo que llama la extrema derecha y dice el peligro que representa para la democracia que haya esta extrema derecha, entre comillas, ignorante de Bolsonaro y Milei. ¿Tu reacción? Em 2018, nas eleições em Brasil, Jorge, nós fomos surpreendidos por a força política da direita radical e também da extrema-direita em Brasil. Isto foi um fato inédito para a democracia em Brasil desde 1985. Por quê? Porque nós não tínhamos nenhum candidato que teria com a possibilidade de lograr êxito em las urnas e que venia com uma plataforma de extrema-direita em Brasil. Pero desde 2013, quando tivemos um conjunto de manifestações em Brasília, que era apoiado pelo campo progressista, ou partidos de esquerda, ou movimentos de esquerda em Brasil, também fortaleceu-se movimentos de direita e de extrema-direita em Brasil. E com isso,
quando em 2018 não só Bolsonaro se torna um fenômeno político em Brasil, porque Bolsonaro foi deputado por 28 anos. Então, Bolsonaro não era uma pessoa que não tinha nenhum contato direto com a política institucional. E Bolsonaro, incluso, se comparava muito a ex-presidente Donald Trump, afirmando que não tinha nenhuma participação em política, o que é completamente falso. Então, Bolsonaro, não só Bolsonaro, mas todos seus filhos estão na política praticamente. Tem um filho que é senador, outro filho que é deputado e outro filho que é vereador em Rio de Janeiro. Então, Bolsonaro y la extrema derecha, como Lula llama atención, es sí, una amenaza en Brasil porque la extrema derecha también está en medios de comunicación, está en movimientos bien organizados, tiene financiamientos en Brasil. Incluso Lula tiene dificultad, por ejemplo, con una parte de electores en Brasil, porque la última encuesta en Brasil, hecha por un instituto de pesquisa, llama a atenção de que como que 30-35% dando um apoio permanente a Bolsonaro. Então, em Brasil, esta radicalização levou a uma polarização política que neste momento segue forte em Brasil e que o governo Lula, até o momento, não conseguiu, não logrou êxito em diminuí-la. E é claro que Lula também está falando para adelante, porque já temos em Argentina Milei, há a possibilidade também em Chile, com Castes e outros políticos de extrema direita, pero é claro que a preocupação central vem dos Estados Unidos com a possibilidade de uma eleição de Donald Trump. E com isso teríamos na América Latina e Caribe um apoio, né, por parte dos Estados Unidos de Trump, provavelmente, para fortalecer estes movimentos. É muito preocupante porque não é apenas afeta apenas Brasil, mas também afeta também outras democracias em la região. ¿Y cómo está jugando el tema de la religión? Los evangelistas en Brasil, y tú recuerdas y le puedes recordar a la audiencia también cómo jugó, por ejemplo, la señora de Bolsonaro en esta última campaña que ganó Lula da Silva, en donde mete la religión como elemento de la campaña y entonces trata de vender el mensaje de que esta es una elección entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo obviamente Lula, el mal Lula. Y definitivamente hay una relación directa entre el impacto de los evangelistas en la política y la extrema derecha. ¿Cómo está funcionando ese tipo de mensaje y cómo está funcionando el evangelismo, los evangélicos dentro de la vida política de Brasil? Brasil tem como 205 milhões de pessoas. Então, como que 120 milhões declaram-se católicos em Brasil. Então, o Brasil segue sendo um país majoritariamente católico. Pero como nos últimos 20, 30 anos também há os chamados neopentecostais em Brasil, pentecostais e neopentecostais, que são os evangélicos, que dizem assim como um todo, que estaria a cerca de 50 milhões de pessoas. O que temos é que há uma igreja chamada Assembleia de Deus em Brasil, que é a maior. E há uma segunda que é chamada Deus e Amor, e há também uma que chama-se Igreja Universal. A Igreja Universal está presente como que 140 países no mundo, pero não é a maior em Brasil, né? Está como segunda, terceira. Então, o principal persona, a principal persona desta igreja Igreja Universal é Edir Macedo. Edir Macedo tem uma cadena de televisão chamada Record em Brasil, aí também cadena de rádios, porque os evangélicos têm em Brasil uma tradição muito forte da presença em rádios. Então, através dos rádios, depois chegaram à televisão.
Quando Lula foi presidente de 2003 a 2010, a empresa de Edir Macedo de comunicação cresceu muito, porque Lula, seu governo, apoiou como uma possibilidade também, isto não vai declarar, estou avaliando, naquele momento, em 2003 a 2010, como um contraponto à Rede Globo em Brasil, que é a principal empresa de prensa de comunicação em país, porque tem rádio, tem televisão, tem internet, tem periódicos e assim por diante. Então, no caso de la comunicación en Brasil, la mídia y la política y también la religión siempre estaba caminando estrechamente comprendemos la fuerza del evangelio. Pero los evangélicos no son homogéneos. O sea, como que todos os evangélicos são conservadores, como todos os evangélicos apoiam Bolsonaro. Lula também teve como que 40% de votos, 35 a 40% de votos de evangélicos. Então, Bolsonaro não tem, embora tenha uma vantagem sobre Lula, e como você bem destaca, Jorge, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, também faz como se fosse uma pastora, que fosse uma pessoa muito religiosa, mas não é assim, porque Bolsonaro é católico. Bolsonaro não é evangélico, e Bolsonaro, por conta da